noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar no ar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Muito bom te ver por aqui, te poder receber. Aqui a voz de Newton Marques. Receba aí o meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita coisa boa! Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Vamos aí a este grande ajuntamento. Aqui você tem direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, debate, de assuntos pertinentes ligado aí à Constituição Federal. Chama aí pela mãezinha constitucional. Manda ver. Vamos aí nos armar, nos munir através aí da Constituição Federal comentada, compartilhada. Você que está chegando, levanta na poltrona, seu folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos embora, fazer amigo. Vamos agora fazer amizade, somar, multiplicar e acrescentar. Recebe aí a minha visita. Vamos que vamos agora ao direito à informação. Até finalizarmos aí a Constituição Federal. Exatamente, senhor. Agora, o que está registrado no artigo 101 do Supremo Tribunal Federal, o PATMA. Vamos aí ao artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compor-se de 11 ministros, escolhidos dentre os cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. E no parágrafo único, os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. E no artigo 102, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe o guardião da Constituição, que é apto a zelar, o último a errar. O STF não tem competência para julgar ações ordinárias que impugnem ato do Tribunal de Contas da União. Como o acessório segue o principal, o mesmo não se passa com as ações cautelares preparatórias dessas demandas. A competência original desse tribunal é definida pela Constituição em caráter de inúmeros clausos, sendo inviável a sua extensão pela legislação ordinária. Dessa forma ainda, admitisse a interpretação defendida pelo embargante, ela haveria de ser afastada por produzir um resultado constitucional. O recurso extraordinário interposto, o acordo do Supremo, a inadequação. É inadequado o quê? Recurso extraordinário contra acordo de turma do Supremo. O fato de o processo de desapropriação ser precedido de decreto do Presidente da República. Entretanto, por meio desse documento, não pode o STF, então, conhecer de renovação de pedido, seja de suspensão, formulado ao tribunal de origem, quando não for ainda julgado o agravo regimental contra seu indeferimento. Os artigos 11 e 22 do regimento interno dessa Corte dispõem sobre a remessa ao plenário dos feitos de competência de suas turmas. É possível às partes solicitar, com fundamento nas hipóteses desse preceito, a remessa do feito para o julgamento do plenário. O pedido que será apreciado pela turma deve, contudo, ser formulado antes do início do julgamento. Entretanto, a petição ação civil pública contra a decisão do CNJ em competência em sede originária do STF nos termos do artigo 102
incisos da Carta Magna, essa Suprema Corte não detém competência originária para processar e julgar ações civis públicas, precedentes de agravo desprovido. A determinação da competência do STF para o exame de pedido de suspensão dar-se em face da existência ou não de tema de índole inconstitucional na causa principal, a ensejar em tese a futura interposição de recurso extraordinário. Na suspensão de segurança não se aprecia o mérito do processo principal, mas são somente a ocorrência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública. De antemão, senhores, percebemos que também a inovação das razões de Estado, além de deslegitimar e se com fundamento idôneo de justificação de medidas legislativas, representa por efeito das gravíssimas consequências, me desculpe, senhor, que ainda estou bastante afônico, provocado por seu eventual acolhimento, uma ameaça inadmissível às liberdades públicas, a supremacia o que da ordem constitucional e os valores democráticos que a informam, culminando por introduzir no sistema do direito positivo uma preocupante fator de ruptura, de desestabilização política jurídica. Nada compensa o que a ruptura, ou seja, da ordem constitucional. Nada recompõe os gravíssimos efeitos que derivam do gesto de infidelidade ao texto da lei fundamental. A defesa da Constituição não se expõe nem se deve se submeter a qualquer juízo de oportunidade ou de conveniência, muito menos o que a avaliação discricionárias fundadas em razões de pragmatismo governamental. A relação do poder e de seus agentes com a Constituição há de ser necessariamente uma relação de respeito. De antemão, senhores, o habeas corpus, dentro da sua legalidade, o regime de direito estrito que se submete à definição dessa competência institucional tem levado o STF para efeito de taxatividade do rol constante da Carta, a afastar do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucionais. Ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares, mesmo que instaurada contra o presidente da República ou contra qualquer das autoridades que, em matéria penal, dispõe de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandato de segurança, estão sujeitos à jurisdição imediata do tribunal. A linha A, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Não cabe ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal derivada de sua competência legislativa municipal. Súmula 642. Não há prazo de decadência para a representação de inconstitucionalidade prevista no artigo 8º, parágrafo único da Constituição. Súmula 360. A sentença do STF que afirma a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo gera no plano do ordenamento jurídico que a consequência, a eficácia normativa de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais. A eficácia executiva ou instrumental, que para viabilizar-se tem como instrumento próprio, embora não único, o de reclamação prevista na Carta Constitucional. A eficácia executiva por decorrer de sentença e não de divergência de norma examinada,
tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. E, consequentemente, senhores, de antemão, no tocante à competência do Supremo para o julgamento do processo, a jurisprudência afirmou-se no entendimento de que a anterior formalização de representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local em face de dispositivo da Carta Estadual, a instauração simultânea de processo na jurisdição constitucional estadual e federal, a solução e a suspensão da representação de inconstitucionalidade em curso no Tribunal de Justiça local, que após a decisão do Supremo na ação direta poderá ter prosseguimento se não ficar prejudicado. De antemão, da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei federal sem observância da reserva de plenário, é cabível o recurso extraordinário fundado na violação do artigo 97 e artigo 102, inciso 3 da Constituição. Descabe sobrepor as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário para viabilizar que o julgamento de mérito de demanda, cujas razões recursais são deficientes, interposição exclusivamente nos termos do artigo 102, inciso 3º, a linha B. Percebemos que, doravante, embora adotado o rito previsto no artigo 10 da Lei 9.868 de 99, ao processo de ação direta de inconstitucionalidade ou descumprimento de preceito fundamental, pode o STF julgar a causa, desde logo em termos definitivos, se, nessa fase processual, já tiverem sido exaustivas as manifestações de todos os intervenientes necessários e facultativos admitidos. Também podemos afirmar que a extensão da jurisprudência desenvolvida para afastar do controle abstrato de normas os atos administrativos de efeito concreto, as chamadas leis formais sucintas, sem dúvida alguma insegurança, porque coloca a salvo do controle de constitucionalidade sem número de leis. Outra há de ser, todavia, a interpretação se cuida de atos editados sobre a forma da lei. É pertinente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal, com pedidos múltiplos, dentre eles o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital 754 de 94, que disciplina o que? A ocupação de logradouros públicos no Distrito Federal. Resolvida a questão de ordem suscitada pelo relator no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade não torna prejudicada por perda de objeto ou recurso extraordinário. A jurisprudência do STF tem reconhecido que se pode pleitear a inconstitucionalidade de determinado ato normativo na ação pública, ação civil pública, desde que incidente, tanto veda-se, no entanto, o uso de ação civil pública para alcançar a declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes. No caso, o pedido de declaração de inconstitucionalidade é meramente incidental, constituindo-se a verdadeira causa de pedir, negar o provimento ao recurso extraordinário no Distrito Federal e julgar o recurso, prejudicado o recurso extraordinário ajuizado pelo Ministério Público do Distrito Federal. De antemão, também a fiscalização normativa abstrata, declaração de inconstitucionalidade em tese e efeito representatório, a declaração de inconstitucionalidade considerado o efeito representatório que lhe é inerente, importa em restauração que das normas estatais revogado pelo diploma, objeto do processo de controle normativo abstrato. Também, no obstante de constitucionalidade duvidosa, a primeira parte, por exemplo, do mencionado artigo 74 ocorre no caso de impossibilidade de sua apreciação e obseque ao princípio do pedido, e por não ocorrer o que nas hipóteses o fenômeno da inconstitucionalidade por arrastamento ou atração, já que o citado dispositivo legal não é dependente da norma declarada inconstitucional. Tem variações que pode, sim,
a lei sofrer os efeitos de constitucionalidade ou também de inconstitucionalidade. Entretanto, diante essa ação de inconstitucionalidade, acumulação objetiva de arguições de atos normativos de entidades estatais diversas, as hipóteses excepcionais de admissibilidade, aditamento recebido, em princípio, não é de admitir no processo de ação direta a acumulação de arguições de inconstitucionalidade de atos normativos emanados de diferentes entes da federação, ainda quando lhe seja comum um fundamento jurídico invocado. Doravante, o que é razoavelmente pertinente que podemos admitir que a impossibilidade na espécie de se dar a interpretação conforme a Constituição, pois esta técnica só é utilizada quando a norma impugnada admite, dentre as várias interpretações possíveis, uma que compatibilizar com a Carta Magna, e não quando o sentido da norma é unívoco, ou seja, como sucede no caso presente, quando pela redação do texto, na qual não se inclui a parte da norma que é atacada como inconstitucional, não é possível suprimir dele qualquer expressão para alcançar essa parte. Impõe-se a utilização da técnica da concessão de liminar para a suspensão da eficácia parcial do texto impugnado sem a redução de sua expressão literal. Técnica essa que se inspira na razão de ser da declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto em decorrência de esse permitir interpretação conforme a Constituição. Doravante também, senhores, na linha B do artigo 102, inciso 1, as infrações penais comuns, o presidente da República e vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. A turma, por maioria de votos, já decidiu que a renúncia de parlamentar, após o final da instrução, não acarreta a perda da competência do STF. No inquérito 3.734, a turma entendeu, por ocasião do recebimento da denúncia, que na hipótese de não reeleição não se aplica o mesmo critério de fixação de competência. O caso presente, que envolve o julgamento de ação penal, é análogo a esse último. No entanto, a instrução foi concluída e o voto do relator preparado para o denunciado ainda era titular do mandato. Diante disso, o relator propôs a concessão de habeas corpus de ofício, já que seu voto era pela absolvição. A turma concordou que vulneraria o mandamento da celeridade processual deixar de se formalizar a extinção do processo com base nos artigos 386, inciso 3º do CPP, quando o relator e revisor já havia formado tal convicção. Entretanto, doravante, o que faz deputado federal renúncia ao mandato, abuso de direito, reconhecimento da competência do STF para a continuidade do julgamento na presente ação. A renúncia de mandato, ato legítimo, não se presta, porém, a ser utilizado como subterfúgio para deslocamento de competência. Constitucionalidades definidas que não podem ser objeto de escolha pessoal. Também o senador e governador do estado, conforme precedentes do STF, salvo casos excepcionais, é de ser desmembrado o inquérito policial de modo a que o feito nesta corte prossiga apenas em relação àqueles que compõem o foro constitucional. Desmembrado o feito, resta prejudicada a questão da ordem que a aventura é o que acerca da necessidade de prévia manifestação da Assembleia Legislativa para o recebimento da denúncia em face do governador do estado. Diante a agravante, tem encerrado o prazo do mandato eletivo do senador da República, como foi destacado na segunda decisão agravada, e por isso o STF deixou de ser competente para processar o julgado. Trata-se de clara hipótese de incompetência superveniente do STF e, por isso, a determinação da remessa dos autos do inquérito ao juízo competente para conhecer e julgar a causa. Doravante,
A jurisprudência dessa Corte é no sentido de que o pedido de explicação somente deve ser processado perante este tribunal, quando a autoridade apresentar prerrogativas de foro. A medida em causa não assume natureza de interpretação criminal judicial, o que se qualificaria como típica medida preparatória de futura ação penal referentes a devidos contra a honra. Entretanto, senhor, é pertinente também, diante da Constituição Federal, a dimensão que pode ser aplicada relacionada à competência penal. O ato praticado quando do exercício do mandato e sem relação com o mandato, a inaplicabilidade da Lei 10.628 de 2002, ato praticado em decorrência do exercício do mandato e relativo a tal exercício. Nessa última hipótese, a competência do STF, por força de lei, independe de o acusado se encontrar ou não quando da denúncia no exercício do mandato. O critério para a competência está em que o ato tenha relação com o exercício do mandato parlamentar. Entretanto, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de definir a locução constitucional crimes comuns, como expressão abrangente a todas as modalidades de infrações penais, estendendo-se aos delitos eleitorais e alcançando até mesmo as próprias contravenções penais. A linha C. Nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvados disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os de tribunais de contas da União, os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Diplomata, prerrogativa de foro, infrações penais comuns, tratamento normativo do tema no constitucionalismo brasileiro, perda da condição de chefe de missão diplomática de caráter permanente, remoção ex officio para a Secretaria do Estado em Brasília, a cessação imediata da prerrogativa, a insubsistência da competência penal originária do STF, remessa de autos ao magistrado de primeiro grau. O STF possui competência originária para processar pedido de explicações formuladas em apoio no artigo 144 do Código Penal, quando deduzido contra ministro integrante de Tribunal Superior. Entretanto, de antemão a questão de ordem de ação civil pública, ato de improbidade administrativa, ministro do STF, impossibilidade de competência da Corte para processar e julgar seus membros, apenas nas infrações penais comuns. Compete quem? Ao STF, julgar a ação de improbidade contra seus membros. Arquivamento de ação quanto ao ministro da Suprema Corte e remessa dos autos ao juiz de primeiro grau de jurisdição no tocante às demais. Doravante, diante a ação direta de inconstitucionalidade contra o Ministério Público de 2007, convertida na Lei 11.036 de 2004, que alterou disposições da Lei 10.683 para equiparar o cargo de natureza especial de presidente do Banco Central ao cargo de ministro de Estado, prerrogativa de foro para o presidente do Banco Central, ofensa aos vários artigos, todos da Constituição, natureza política de função do presidente do Banco Central, que autoriza a transferência de competência, não caracterização de modo linear ou simétrico de competência por prerrogativa de foro e ausência de proibição de sua extensão, presidente e ex-presidente do Banco Central. Já na linha D, o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. No mandado de segurança, contra a nomeação de magistrado de competência do presidente da República, este é considerado a autoridade coatora
ainda que o fundamento da impetração seja nulidade ocorrida em fase anterior do procedimento. Súmula 627. Não compete o STF conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos do tribunal. Súmula 624. Praticado que o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial. Súmula 510. A interpretação sistemática, teleológica e integrativa da Constituição revela o que é a competência do Supremo para julgar mandado de segurança contra ato de presidente do Senado Federal. Entretanto, senhor, de antemão, a percepção da competência essa por prevenção é relativa, estando sujeito ao que a prorrogação, caso precluída a oportunidade de arguição de competência. Precedentes na hipótese aí reconhecida a incidência de preclusão lógica e consumativa, mantém-se a relatoria previamente estabelecido o agravo regimental improvido. Não cabe para o plenário impetração de habeas corpus contra a decisão colegiada de qualquer das turmas do STF, ainda que resultante do julgamento de outros processos de habeas corpus ou proferida em sede de recurso em geral, inclusive aquelas de natureza penal. A jurisprudência prevalece no STF e reconhece possível, no entanto, a impetração de habeas corpus quando deduzidas em face de decisões monocráticas proferidas pelo relator da causa. Também o remédio de habeas corpus não constitui instrumento processual adequado à invalidação do procedimento administrativo de expulsão regularmente instaurado e provido pelo Departamento de Polícia Federal, especialmente se o súdito estrangeiro interessado a quem se estendeu de modo pleno a garantia constitucional do direito de defesa não invocou em momento algum, por inocorrências quaisquer das causas de inexpulsabilidade prevista em lei. A linha E, litígio ou litígio entre o Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União e o Estado, o Distrito Federal ou o território, não temos mais. Execução judicial contra Estado estrangeiro, competência originária do STF, artigo 102, inciso 1, a linha E. Imunidade de jurisdição, imunidade à jurisdição cognitiva, imunidade de execução, imunidade à jurisdição executiva. A jurisprudência do STF prevalece tal entendimento no sentido da impossibilidade jurídica de execução judicial contra estados estrangeiros, exceto nas hipóteses de expressa renúncia por ele, essa prerrogativa de ordem jurídica. Doravante, a linha F, as causas e os conflitos entre a União, os Estados, a União, o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. A sociedade de economia mista só tem foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente. Súmula 517. A dúvida suscitada por particular sobre o direito de tributar, manifestado por dois estados, não configura litígio de competência originária do STF. Súmula 503. Conflito federativo. Negativa de expedição de certificado de regularidade previdenciária para Estado membro. O exame de compatibilização das normas estaduais com a Constituição é matéria complexa. Situação semelhante à inscrição do Estado em cadastro de inadimplências federais. Jurisprudência abundante da Suprema Corte concedendo-se as medidas de urgentes requeridas para o quê? Preservar o funcionamento de serviços essenciais prestados à população dos estados. Liminar confirmada. Também, a sistemática de formação do Fundef impõe para a definição de atribuições entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual. Adequação, delimitação de natureza civil ou criminal de matéria envolvida. A competência penal, uma vez presente o interesse da União, justifica a competência da Justiça Federal. Caso não houver interesse da União, é justiça comum.
Entretanto, senhores, trata-se de conflito negativo entre o órgão de atuação do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a respeito dos fatos constantes de procedimento administrativo. Os fatos indicados nos autos evidenciam o interesse jurídico da União, aqui consubstanciado nos efetivo exercício de poder de polícia da Agência Nacional do Petróleo, evidenciado que a atribuição do Ministério Público Federal para conduzir a investigação. Entretanto, senhor, a ação civil originária é procedimento na qual o STF atua como instância originária, prestando não só a tutela de conhecimento inicial, como a própria prestação jurisdicional executiva, se for o caso. Entretanto, a diferença entre conflito entre esses federados e conflitos federativos, enquanto no primeiro, pelo prisma subjetivo, observa-se a litigância judicial promovida pelos membros da federação, no segundo, para além da participação desses na lide, a conflituosidade da causa importa em potencial desestabilização do próprio pacto federativo. De antemão, senhores, o conflito de atribuições entre o Ministério Público Federal e Estadual, a instauração de procedimento administrativo para apurar possíveis irregularidades na produção de corpos descartáveis, relação de consumo, conflito inexistente, a questão tratada, nas representações instauradas contra a autora, versa sobre direito do consumidor. O artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor, ao alterar o artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 7.347 de 85, passou a admitir a possibilidade de litisconsórcio facultativo entre o Ministério Público da União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e dos direitos do consumidor. O Ministério Público Federal e o Estadual têm a atribuição de zelar pelos interesses sociais e pela integridade da ordem consumerista, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública, inclusive em litisconsórcio ativo facultativo, razão pela qual não se há de reconhecer ou suscitar o conflito de atribuições. De antemão, o conflito negativo entre o Ministério Público de dois estados, caracterização aí de magistrados que se limitam a remeter os autos a outro juízo, a requerente dos representados do Ministério Público, inexistência de decisões jurisdicionais, compete ao STF dirimir conflito negativo de atribuições entre representantes do Ministério Público de estados diversos. Também é pertinente o que é configurado o conflito federativo